Bom dia. O que a genética... Só um minutinho, desculpa. O que a genética fala sobre você e sobre a sua saúde? Primeiro, o que é DNA? É uma sequência de apenas 4 letras, chamadas nucleotídeos, que são complementares, AT, CG. Hoje, crianças de 7, 8 anos já reconhecem a molécula do DNA. Um estudo realizado nos Estados Unidos com crianças mostrou que a molécula do DNA é tão conhecida quanto a marca, o símbolo da Coca-Cola e do McDonald's. Nós também vimos isso com as nossas crianças brasileiras. Um estudo que realizamos nas escolas públicas, o projeto ESO-FAPERJ, a gente faz a extração de DNA do morango com as crianças, e quando mostramos a molécula do DNA, todas respondem rapidamente de forma correta. Eu, quando era criança, eu não sabia o que era DNA. E acredito que muitos aqui presentes, que nasceram antes da década de 80, também não sabiam. Estou certa? Eu me apaixonei pela genética no primeiro ano da faculdade, há 20 anos atrás, com a professora que fazia parte do projeto Genoma Humano. 18 países, inclusive o Brasil, fizeram parte do consórcio público que determinou toda a sequência do DNA humano. Esse projeto encerrou em 2003. Agora, uma curiosidade, só aqui entre nós, mulheres. Vocês sabiam que o principal experimento que permitiu descrever que o DNA é uma dupla hélice foi feito por uma mulher? A Rosalind Franklin. Só que quem ganhou o Nobel em 62 pelo feito foram 3 homens: o Watson, o Cricker e o chefe da Rosalinda. É mole? Mas hoje, todo mundo tem acesso às informações do DNA. Elas são públicas. Qualquer pessoa pode acessar a sua própria sequência de DNA. E essa ferramenta tem sido explorada pelas empresas, tem se tornado uma ferramenta de negócio. As empresas de biotecnologia têm explorado as informações do DNA para prestar serviços, testes que determinam, por exemplo, predisposição de 200 doenças, como diabetes, Alzheimer, diferentes tipos de câncer. Essa empresa que oferece esse tipo de serviço, ela também informa sobre a ancestralidade do indivíduo. Quem nunca teve curiosidade de saber sobre os seus antepassados? Eu também tive. Quando eu trabalhava no INCA, estudando genes associados com o efeito de medicamentos e com a ancestralidade do povo brasileiro, eu também fiz meu teste genético. E descobri que nós, brasileiros, por baixo da pele, somos todos misturados. Uma mistura de índios, africanos e europeus. E essa mistura genética da população brasileira é a maior riqueza do nosso povo. Durante o meu mestrado, a gente identificou uma mutação que até então só tinha sido descrita em populações africanas. Essa mutação confere um metabolismo lento para diversos medicamentos que são clinicamente relevantes e que são utilizados hoje na prática clínica. Dependendo do medicamento que esse paciente, esse indivíduo, tomar, com essa mutação, ele pode ter uma intoxicação, um efeito adverso grave e até vir a óbito. E o que fazer, então, com essa informação? Será que devemos produzir medicamentos para subgrupos étnicos de acordo com a cor da pele do indivíduo? Não. Mas saibam que isso já aconteceu. Em 2005, nos Estados Unidos, foi aprovado um medicamento para insuficiência cardíaca apenas para pacientes que se autodeclaram negros. Isso é um absurdo. Ocorreu um erro no ensaio clínico e esse medicamento rapidamente foi retirado do mercado.
Isso também cria um novo paradigma para a indústria farmacêutica, porque precisa produzir medicamentos para subgrupos de pacientes. Por quê? Porque os medicamentos mais eficazes são os analgésicos, uma classe simples de medicamentos. E, mesmo assim, apenas 60% da população responde ao tratamento com uma aspirina, uma dipirona. Os medicamentos menos eficazes são os quimioterápicos. Apenas 25% da população responde ao tratamento. Hoje, existem medicamentos que foram criados na era do DNA, da biologia molecular, preconizando a aplicação da medicina personalizada. Um grande exemplo, o primeiro medicamento produzido na era do DNA é para tratar 20% das mulheres que apresentam câncer de mama e que superexpressam o receptor HER2. Essas mulheres hoje possuem um tratamento eficaz específico para esse subtipo de câncer de mama. O FDA, que é o órgão que regulamenta a venda de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos, similar à Anvisa aqui no Brasil, aprovou o uso de testes genéticos para 261 medicamentos. Esses medicamentos são utilizados para tratar o HIV, doenças psiquiátricas, cardíacas, diferentes tipos de câncer. Dentre esses medicamentos, está o anticoagulante oral varfarina, que é utilizado para pacientes que possuem problemas no coração, que utilizam alguma prótese cardíaca ou que apresentam fibrilação atrial. Desde 2007, o FDA aprovou o uso de teste genético antes do início do tratamento com a varfarina. O tratamento com esse medicamento é extremamente complicado, porque qualquer variação na dose, o indivíduo pode ter um sangramento, uma hemorragia, ou um efeito oposto, uma trombose, até mesmo um AVC, e vir a óbito. Na bula da varfarina, existe a recomendação da necessidade de se realizar um teste genético antes do início do tratamento. Alguém faz esse teste aqui no Brasil? Não. E nem a minha mãe fez quando iniciou o tratamento com a varfarina. Apesar de ter sido tema da minha tese de doutorado, a varfarina e os testes genéticos que eu defendi em 2009, em 2017, a minha mãe teve um AVC. Até hoje, o nosso grupo continua publicando em revistas internacionais de alto impacto sobre a importância dos testes genéticos no tratamento com a varfarina. A varfarina custa R$ 5,00. Os testes genéticos ainda são muito caros. Para qual medicamento, então, que hoje, na prática clínica, os testes genéticos são feitos antes de iniciar um tratamento? Principalmente na área de oncologia, no tratamento do câncer. Hoje, antes de iniciar o tratamento de um câncer de pulmão, de intestino, de ovário, é necessário fazer um teste genético para determinar o subtipo de tumor daquele paciente e utilizar a medicação que é eficaz para aquele indivíduo. Para vocês terem uma ideia, o custo do teste genético no tratamento do câncer do pulmão é em torno de R$ 2.000 aqui no Brasil. Isso já é feito. O teste, que identifica a predisposição de aproximadamente 200 doenças, ancestralidade do indivíduo e outras informações interessantes que eu vou falar a seguir, quando a empresa foi criada, lá no Vale do Silício, o teste custava $1.000. Hoje, custa $99. E qualquer um que puder pagar pelo teste pode fazer. O resultado do teste é enviado por e-mail. Imaginem um leigo, sozinho em casa, se deparando com o resultado de um teste que tem 90% de chance de desenvolver câncer. São informações extremamente complexas. É necessário um aconselhamento genético, profissionais capacitados que possam orientar esse indivíduo.
A facilidade aos testes genéticos não significa que toda a população deva fazer. Mas esse teste genético também é interessante saber, por exemplo, como você metaboliza a cafeína, o álcool, a nicotina. Isso pode explicar por que algumas pessoas tomam tanto café e não sofrem dos efeitos adversos da cafeína. Provavelmente porque é um metabolizador rápido. Pode explicar por que o número de cigarros que o indivíduo fuma, ou até mesmo o hábito, o vício desse indivíduo de fumar. Pode explicar o porquê que algumas pessoas tomam apenas uma taça de vinho e já ficam alcoolizadas. Provavelmente porque apresentam uma mutação no gene que codifica a enzima álcool desidrogenase, responsável pelo metabolismo do álcool. Com o teste genético, também é legal saber sobre o seu perfil nutricional. Uma empresa em São Paulo, hoje, vende um teste por R$300, que informa sobre o seu perfil genético nutricional e ainda indica a dieta adequada para você. Agora, imaginem se eu descubro que eu tenho uma mutação que eu não vou engordar. E se eu começo a comer chocolate de forma descontrolada? Com certeza vou desenvolver diabetes. Com o teste genético, também é legal saber sobre o seu perfil atlético. Será que o meu perfil é de resistência para correr uma maratona? Ou eu tenho o perfil de velocista, para correr os 100 metros, como o Bolt? Nós também temos um projeto com atletas aqui no INTO, já recrutamos mais de 800 atletas. Nós buscamos alterações genéticas que podem predizer o aparecimento de uma lesão no atleta. A ideia é desenvolver um algoritmo e, com isso, direcionar um treinamento individualizado para aquele atleta, talvez antecipar um diagnóstico e até mesmo orientar um tratamento. Mas imaginem se os clubes começam a contratar os atletas agora com base no perfil genético. Será que o Ronaldo, o fenômeno, que era uma incógnita, ia ser convocado para a Copa de 2002? E será que o Brasil ia ser campeão mundial? Não é apenas o componente genético que vai determinar uma doença ou uma aptidão. Existe a influência do ambiente, que é estudado na epigenética. Hoje, os algoritmos são uma realidade. Cada variável do indivíduo, independentemente de ser genético ou não, ganha um peso, um valor nessa fórmula e vai informar o risco de um indivíduo desenvolver determinada doença ou de ter o efeito desejado com o tratamento farmacológico. Para vocês terem uma ideia, hoje o custo para determinar todas as mutações no gene BRCA1 e BRCA2, que estão associados com um risco de desenvolvimento de câncer de ovário e de mama hereditários, o mesmo teste que a Angelina Jolie fez e retirou as mamas e o ovário, o custo é de $3.000. Mas imaginem se, ao invés de retirar um órgão, se a gente pudesse consertar o DNA. No futuro, talvez, teremos as cirurgias genéticas. Hoje, isso é possível em laboratório. Com ferramentas de engenharia genética, você consegue consertar de forma precisa uma sequência de DNA. O CRISPR é uma ferramenta de engenharia genética e nada mais é do que a defesa da bactéria contra a infecção por vírus. As ferramentas de engenharia genética também permitem que nós sejamos os arquitetos dos nossos filhos. Imaginem, a busca do bebê perfeito. Escolher o sexo, a cor dos olhos, um bebê sem nenhuma mutação. Será a eugenia nazista retornando?
precisamos discutir questões éticas, sociais e legais. É preciso a criação de leis. Quem tem direito à informação que está no seu DNA? E, para finalizar, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa palavra, a genética, que dentro dela tem outra palavra escondida, a ética. Obrigada.